A seguir, Memória Viva. Projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Memória Viva e hoje nós vamos reprisar mais um Personalidades que fizemos com Dona Nilza Megali, que infelizmente não está mais entre nós, mas deixou o seu grande legado. Nilza Maria Botelho Megali nasceu em São Paulo, mas foi Poços que escolheu para viver e formar sua família. Filha de médico, Nilza estudou em colégio de freiras por vários anos. Já naquela época, Nilza, com pouca idade, se interessava por história e assim que saiu do colégio interno, foi estudar História da Arte no Museu Histórico Nacional. E lá mesmo surgiu a oportunidade de trabalhar no local aos 19 anos. Quando eu comecei a trabalhar no Museu Histórico e Geográfico, no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, o diretor lá era o Gustavo Barroso. E todos os anos nós tínhamos que publicar um artigo inédito para os anais do museu. E aí que eu comecei a escrever. Depois eu fui trabalhar no Museu de Petrópolis, Museu Imperial, e lá também eu tive que escrever um artigo para o anuário do museu. Mas todos tinham que ser artigos inéditos, então eu comecei a fazer pesquisa. No museu, ela fez grandes contatos, que lhe rendeu até o convite para o casamento da irmã de Dom Pedro Gastão de Orleans, e também participou da cerimônia de posse do presidente Gaspar Dutra. Foi nessa época também que Nilza conheceu o jovem estudante de medicina Antônio Megali. Se casaram e logo vieram morar em Poços. Quando eu vim para Poços de Caldas, aí, logo no começo, eu fui mãe, dona de casa, criando os filhos. Mesmo contrariando a vontade do marido, assim que chegou na cidade, começaram a aparecer as oportunidades. Nilza, na época, lecionou História da Música e Folclore no Conservatório Municipal da cidade. Depois disso, nunca mais parou de trabalhar. Nilza Megali fez a segunda faculdade aos 49 anos. O curso escolhido, Filosofia, período também para publicar o primeiro livro dela. Pensei em fazer um livro, mas eu tinha dúvidas sobre se dava certo ou não. E quando eu estava fazendo faculdade de Filosofia, o meu professor, o padre Narino Ramos, português, escritor, aí eu perguntei para ele, o que o senhor acha que eu devo ou não devo publicar esse livro? Ele falou, deve sim, vai adiante. Mas eu fui no Rio de Janeiro, fui numas editoras e eles não se interessaram. Acontece que eu tenho uma tia que tinha todos os artigos meus sobre Nossa Senhora e ela levou para o padre que era da editora Vozes. E um belo dia eu recebo um telefonema da Vozes
que o meu livro tinha sido aprovado para eu ir a Petrópolis assinar o contrato. Acontece que esse contrato foi assinado no dia do meu aniversário. Hoje são 11 títulos escritos e Nilza não para, já está terminando o 12º livro. Ainda tem muita coisa. Enquanto eu estiver viva, né? Então, eu agora mandei um livro para a editora Vozes sobre Nossa Senhora no século XX. E eu creio que não existe nada igual na literatura religiosa brasileira. E também estou preparando um livro sobre carnaval e sociologia. Meu contato com ela, que já vem de longo tempo, se dá inclusive por causa disso, que eu também pesquiso e a gente troca informações. Ela está sempre perguntando coisas a respeito, eu reviso os livros dela, também já fiz prefácio de alguns livros. E isso para mim é uma satisfação, dá uma satisfação muito grande, uma vez que o trabalho dela é bastante sólido, é um trabalho verdadeiro, são livros que não recusáveis jamais por qualquer editora. A prima Wanda, que convive com Nilza desde muito jovem, conta que ela sempre gostou de escrever. Tínhamos um grupo, né? De irmã dela, irmão, eu e outros primos e amigos. Era um grupo grande. Aí tínhamos um jornal, todos os casos que apareciam, assim, casos pitorescos e nossos passeios, nossas festas, nossos jogos, sempre saía no jornal. Então, naquela época, ela já se interessava pela escrita. Então, se ela não fosse escritora, com certeza seria uma jornalista. Isso mesmo. Ela sabe, entende, tem muitas ideias. Ela é danada, sabe? A museóloga foi convidada para ajudar na fundação do Museu Municipal, inaugurado no Country Club. Hoje o museu funciona na Vila Junqueira e guarda um grande acervo histórico e fotográfico da cidade e se tornou um dos grandes lugares de pesquisas e atrativo para os turistas. A história de vida de Nilza Megali está inteiramente ligada ao Museu Histórico e Geográfico da cidade. Em 96, o museu veio para cá e nós ainda continuamos e fomos até 2002. Aí que foi criado um regulamento sobre o museu, passou pela Câmara dos Vereadores e tal, e foi contratado o diretor, porque eu e ela éramos voluntários e ficamos durante 30 anos, porque pouco estava importando quando nós não tínhamos interesse em ganhar, a prefeitura estava sossegada. Depois de tanta dedicação ao museu, Nilza ganhou uma grande homenagem. A biblioteca do local foi inaugurada e recebeu seu nome. Além de ter sido a fundadora, né, juntamente com a dona Nini Mourão e o Caio Lobato, foi a pessoa que impulsionou, né, que vem dando esse apoio, essa força até o presente momento, porque toda semana ela está presente aqui com a gente. Hoje faz parte do Conselho Curador do Museu, e o qual a gente tem um respaldo muito grande, porque tudo que nós precisamos do apoio ou da palavra, da experiência dela por esses anos de empenho aqui para o museu, né? A função dela já diz tudo, né? Ela é museóloga, historiadora, escritora, enfim. Então, nós realmente necessitamos do apoio e da ajuda que ela sempre nos deu, né? Além de ser uma companheira para todas as horas, né? Todos os momentos e em todos os setores que requisitam o seu trabalho, ela está presente. Caio e a dona Nilza até hoje atuam no museu, frequentam o museu quase que diariamente, tomando conta dos acervos, adquirindo novas peças, sendo censores das coisas que aqui acontecem. Então, sem eles, a cidade não teria memória. O que a dona Nilza representa hoje aqui para o museu? Bom, numa única frase, a alma do museu. A dona Nilza, eu acho que ela é exatamente isso. A gente não consegue ver o museu sem ela. Ela que me apresentou a museologia e fez com que eu me apaixonasse pelos museus e pela história de forma geral.
e me trouxe então para dentro do Museu de Poços de Caldas como estagiária. Eu conheci a dona Nilza na escola e ela se tornou uma grande amiga e uma orientadora da minha vida profissional. Eu tenho um grande orgulho de trabalhar com ela. A dona Nilza é para mim muito mais do que uma companheira de trabalho. Ela é amiga, companheira, ela é uma pessoa com que a gente pode contar todos os momentos. O programa Personalidades tem o objetivo de valorizar pessoas que fizeram ou fazem algo importante para a cidade. Hoje estamos homenageando Nilza Maria Botelho Megali, museóloga, historiadora, professora e escritora. Depois do intervalo, nós vamos mostrar que até o rei Roberto Carlos encontrou inspiração para compor uma das suas músicas através de um dos livros da escritora Nilza Megali. Os detalhes depois do intervalo. Olá, amigos! Meu nome é Dentão. Venho apresentar para vocês o melhor plano do mundo, o da Odonto Climap. Vários dentinhos e às vezes dentões passam por perícia aqui para receberem os melhores cuidados. Tudo para ficarem que nem eu. Além disso, podemos oferecer vantagens para toda a família. Além dos atendimentos no meio da semana, você ainda tem a vantagem do plantão odontológico. Por isso que o nosso corpo clínico conta com mais de 50 dentistas especializados. Venha para o Odonto Climap, o seu sorriso é a nossa maior conquista. Aqui na Fabi Calçados você encontra numeração especial do 33 ao 43. A Fabi Calçados Acessórios fica aqui na Assis Figueiredo, 1471, pertinho da Matriz. Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na rua Assis Figueiredo, 887. Grandes momentos merecem grandes recordações. Filmagem é com Macchione Videoproduções. Entre em contato. Este e outros conteúdos vocês acompanham no nosso canal Memória Viva com Ludmila Ramos. Dê o seu joinha, se inscreva
e deixe o seu comentário. Hoje estamos homenageando Nilza Megali, museóloga, historiadora e escritora, e foi através de um de seus livros que o rei Roberto Carlos encontrou inspiração para compor uma de suas canções. Nilza foi professora de escolas particulares, como São Domingos e Escola Dom Bosco, além do Conservatório Municipal. Mesmo com tanta dedicação no serviço, Nilza não deixou de lado a família, principalmente os filhos. São 4 filhos que se sentem orgulhosos pela história de vida da mãe. Eu acho minha mãe uma pessoa fantástica, uma mulher fantástica, né? Como mãe, ótima, como pessoa, como cidadã. Ela que me ensinou a mexer no computador, para você ter uma ideia, né? Então, acho que é uma pessoa que é um exemplo para Poços, né? Apesar de ser de fora daqui, tanto ela quanto meu pai também, né? Que era italiano e que também, como médico, como esportista, né? Trabalhou bastante pela cidade. Uma coisa que sempre assim, que deixou marcado, né? Era que, primeiro, quando nós éramos assim pequenos, mesmo nas épocas de inverno, como agora, ela adorava chegar à noite, ela tinha aqueles livros com histórias que ela trazia lá de histórias, contos de fadas, ou histórias mesmo até de folclore, né? E que ela sempre lia pra gente à noite, né? Antes de dormir. Então, desde pequeno, a gente já começou a se interessar por assim, histórias diferentes, né? E depois, mais tarde na escola, quando a gente estudava com ela, eu me lembro muito bem disso, quando a gente estudava principalmente história, geografia, e ela estudava com a gente e tomando, né, assim, a história para ver se a gente tinha gravado, ela sempre contava alguma coisa a mais daquele episódio, por exemplo, da história do Brasil. Então, sempre ela com esse conhecimento, às vezes ela tinha alguma coisa para acrescentar, e isso ajudava a gente a gravar, né, mais essas coisas, e sempre desenvolveu em mim, meus irmãos, um gosto especial pela história e por geografia relacionado com esse conhecimento dela. Em 2003, Nilza participou do programa da Leda Nagli da TV Brasil. Ao longo da vida, já recebeu diversas homenagens, mas tem algumas que marcaram a vida dela. O título de cidadã honorária, personalidades do século e algumas que certamente vão ficar marcadas para sempre em sua memória. É difícil dizer qual que eu gostei mais, porque cada uma foi um tipo. Então, uma delas foi o convite do Dom Aloysio Loscheider para falar no Santuário de Aparecida sobre Nossa Senhora. Depois, também, quando eu escrevi o livro sobre os santos, eu fui no programa da Leda Nagli, na Educativa, televisão educativa do Rio de Janeiro. Eu fui, no dia 8 de março de 2001, eu fui à Câmara, homenageado pela Câmara, para falar aquele programa que eles têm, a Mulher Trabalhadora. Então, eles me convidaram para eu falar sobre a minha vida. Depois eu recebi o título de Personalidade do Século, dado pelo Branilson. Depois, cidadão honorário de Poços de Caldas, que é uma coisa que eu sempre sonhei, em ser cidadão honorário de Poços de Caldas. Por causa de suas publicações, Nilza Megali foi citada pelo rei Roberto Carlos em uma entrevista que deu à revista Época, que o inspirou a escrever a música Todas as Nossas Senhoras, do segundo livro dela. Quando eu me sinto aflito, Nossa Senhora da Paz, me dá sua mão, me acalma, tranquilidade me traz. Se uma lágrima me rola e o pranto eu não contenha, choro nas escadarias de Nossa Senhora da Penha. E uma coisa que me deixou muito contente foi o Roberto Carlos dizer que aquela música ele escreveu baseado no meu livro Invocações da Virgem Maria no Brasil. Por tudo isso, que Nilza Botelho Megali continua a receber homenagens e até quem convive com ela se esforça para deixar uma carinhosa mensagem. Bem tranquila, ela é uma pessoa assim muito amável, uma pessoa assim muito inteligente, tô aprendendo bastante. Ela é assim, como que eu posso te dizer, é um exemplo de pessoa.
sabe? Ela, os filhos, são tudo assim, gente muito boa. A gente tem orgulho, né? Porque o pessoal pergunta, onde você trabalha, tal lugar. Oh, mas que bom, né? Quantos anos faz tempo que você trabalha? Eu já perdi as contas, uns 30 e tantos anos, né? Nossa, que beleza, não existe mais isso. Já se tornaram amigas. É lógico, né? Amiga, né? Não tem nem como não tratar bem uma outra, né? Nilza trabalha com todas as suas forças para manter a história viva da cidade. Se depender dela, o passado sempre estará vivo e será sempre renovado com lembranças e histórias que ela faz questão de contar. O pessoal hoje não liga muito para o passado, mas acontece que a história do passado é muito importante, principalmente para os moradores de uma cidade, porque quem não conhece o passado não pode amar o futuro. Então, é muito importante para o conhecimento. E depois, eu acho que para você ter amor pela sua cidade, você tem que ter uma noção da história dela. Que ela esteja bastante saúde, né? Que eu também esteja, para nós acabar o restinho da nossa vida junto, né? Isso que eu desejo para ela. Dona Nilza, eu quero que só seja feliz e continue sendo assim, inteligente, boa e amiga de todos. Desejo que ela esteja sempre entre nós e produzindo sempre. A única coisa que eu posso pedir, que eu gostaria, é que a senhora ficasse para sempre aqui com a gente e que a gente pudesse ter a sua companhia realmente para sempre. Como eu brinco sempre, é minha ídola, meu exemplo de força, de simpatia, de comunicação, de vida, porque ela está escrevendo um livro. A dona Nilza não tem idade, não envelhece. Ela é sempre a mesma jovem de espírito, e agora eu estou com ela desenvolvendo um projeto para lançar um livreto que se chama Carnaval e Sociologia, que são os trabalhos dela que ela publicou na revista do Dr. Décio. Durante 12 anos que ela publica sempre um artigo sobre a música do carnaval ligado com a sociologia. Super interessante. Então, Nilza, um beijo muito grande, toda a minha admiração. Um grande abraço para essa companheira minha de Poços de Caldas. Posso dizer que nós temos aí um pouco tempo de convívio, né? O primeiro contato que eu tive com a senhora foi numa entrevista para o curso de arquitetura, no qual eu vinha me formar, e hoje estamos aqui trabalhando junto. Logicamente, eu soube de toda o seu trabalho, isso já era notório antes mesmo do nosso contato, e para a gente foi um prazer. Eu, desde aquele momento, daquela entrevista que eu tenho guardado até hoje comigo, nós caminhamos. O meu trabalho no curso de arquitetura foi voltado para a área de patrimônio e museus, e hoje, coincidentemente ou não, estamos aqui trabalhando junto, e isso para mim é um prazer enorme, e eu sei da sua competência, da sua capacidade, e só tenho a desejar muita saúde, muitas felicidades, e que a senhora continue sempre com a gente. Dona Nilza, tudo que eu queria falar para a senhora é que nesses últimos anos a gente tem estreitado os laços de amizade, e que isso tem me feito um bem enorme, e a nossa cidade se sente muito feliz em tê-la ao nosso lado. Então, o que eu te desejo de coração é muita saúde, para a senhora continuar estando ao nosso lado, sempre com essa atenção e carinho que a senhora nos dispensa todos os dias. Um grande abraço. Desejo muitos anos de vida e que ela continue fazendo esse sucesso, né? Que não é de hoje, né? Ela é imortal por Minas, né? Então que continue nessa carreira de sucesso ainda por muitos anos, e que nós fiquemos juntas também. Eu realmente fico muito orgulhoso de você, né? De tudo que você faz, de tudo que você representa, né? Aqui na comunidade de Poços, e mesmo do seu trabalho. Cada vez que a gente fala de você, além de toda o
sentimento que a gente tem de filho, por todo o carinho, né, que você sempre deu pra gente, mas o orgulho da pessoa que você é de até hoje, tá atuando, tá trabalhando, tá sendo inclusive um exemplo e uma pessoa que leva a cultura aqui de Poços, né, para um nível superior. Fico muito orgulhoso de você. Um beijo. Sempre presente, sempre nos passou assim desde cedo uma coisa importante da independência, da gente ter que trabalhar, e todos nós trabalhamos, né? Quer dizer, a gente sempre teve a mãezona, teve o pai, mas sempre ela nos passou assim da gente ter uma profissão, da gente ter uma realização profissional como mulher, como tudo, né? Então acho que foi e continua sendo uma mãe assim bastante legal, né? Olha, mãe, você sabe que eu te amo muito e eu acho que você está recebendo essa mensagem, essa homenagem muito merecida por tudo que você fez, que continua fazendo, por nós, pelos filhos, pela cidade. E eu acho que você vai ficar e estar muito feliz com isso. Não é, Nilza? Quando eu me sinto aflito, Nossa Senhora da Paz me dá sua mão, me acalma, tranquilidade me traz. Se uma lágrima me rola e o pranto eu não contenha, choro nas escadarias de Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora de Fátima, peço que a alegria venha. Se o perigo me preocupa, eu tenho fé, não me alarmo. Tenho meu escapulário, Nossa Senhora do Carmo. Senhora dos navegantes, da boa viagem me guia. Pelos ares, terra e mares, me ampara, me auxilia, me livra das tempestades, Nossa Senhora da Guia. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus, todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus, todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Na multidão, mãe querida, me ajoelho e rezo, Nossa Senhora Aparecida. Até a próxima. Você assistiu Memória Viva, projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total.